Olá, boa noite. Tô ajustando aqui a câmera para ver se ela fica um pouquinho melhor. Acho que assim fica melhor. Ari, querida, boa noite. Daniele, tudo bem? Nayana, boa noite. Que bom que vocês estão por aqui. Luiz Melo, boa noite. Aí tem os nomes difíceis, né? Difíceis para lembrar, com 2 L's. Eu acho que é o Bruno, Wesley, Grazi. Que bom vocês por aqui. Pessoal que tá com saudade das minhas aulas veio aqui matar saudade, né? Ó, pra vocês, viu? Também tô morrendo de saudade. Super obrigada, né? Bruno, me convida aí, eu vou como convidada. A gente faz aí um bate-papo. Acho que dá pra gente fazer. Paola, isso mesmo, maravilhosa, sempre presente nas minhas aulas, participando, né? Todas as pessoas queridas. Nayana, volta por favor. Gente, eu vou como convidada, me convida lá, marca um dia, a gente faz um bate-papo, né? Eu acho que atualmente, assim, a minha contribuição com a minha experiência, com o que eu ando, né, planejando aí, pode acontecer de uma maneira mais ampla e acredito que eu vou continuar aí participando da formação de vocês, pelo menos essa é a minha intenção, né? Então, Stephanie também chegou, boa noite, tudo bem? Super feliz de vocês estarem aqui, topando aí esse meu convite, meu desafio, né? Então, vou começar assim, enquanto o pessoal tá chegando, vou começar falando um pouquinho por que eu planejei fazer essa live, o que tem a ver esse tema, né? Com o que eu tô fazendo, com o que eu busco no dia a dia e o que isso tem a ver com a nossa profissão, né? Com a profissão que a gente todo dia aí tá batalhando. Nicole, gente, a galera da fã toda aqui, que lindos vocês! Jenny amada, como vai, doutora? Tudo bom? E então, assim, a proposta é que a gente possa falar um pouquinho de um tema que está constantemente aparecendo, né, nas redes sociais, nas mídias, em áreas diferentes da nossa, e que a gente possa entender um pouquinho o impacto que isso tem, tanto quando a gente recebe, né, algum paciente que traz essa demanda, mas principalmente, né, o meu objetivo principal aqui nessa live é falar para vocês exatamente como que nós psicólogos também sofremos dessa síndrome do impostor, né? Um nome super legal que o pessoal colocou para uma crença disfuncional, para uma crença limitante, que é esse o nome que a gente dá, né? O nome usado na terapia cognitiva comportamental, que é a linha que eu sigo, mas que a gente possa falar um pouquinho disso e que a gente pode super, acho que entender e aprender um pouco mais, né, com as trocas. Então, assim, eu tava durante o dia, né, já faz, desde o dia que eu marquei a live, que eu falei que eu ia fazer a live, eu tenho pensado nisso essa semana, e é interessante que assim, eu tô muito numa coisa de sempre estar muito concentrada, muito envolvida, né, mentalizando muito que as coisas funcionem para tudo dar certo. Daiane, linda, beijo, saudade. O pessoal da São Judas tá chegando aqui também, né? E aí, agora há pouco aconteceu uma coisa super, assim, super interessante e eu vou usar assim como o mote inicial da nossa conversa, porque tem tudo a ver com essa coisa mesmo da gente entender aí como é que esse processo dessa questão da crença funciona. Então, só para dar uma introduzida rápida, para a gente, né, poder bater mais papo, para a gente poder conversar, para a gente poder falar, a questão da síndrome, né, do impostor, para a gente entender melhor, eu quero defini-la. Então, né, o que significa exatamente a síndrome do impostor, né, e por que será que ela está sendo tão falada agora nesse momento, né? Sendo que na psicologia já é algo recorrente, que a gente trabalha, que a gente entende, que a gente identifica
e trabalha para mudar isso, né? Então, a questão dessa síndrome do impostor tem a ver com as distorções, né, relacionadas à percepção que a gente tem dos acontecimentos, a percepção que a gente tem das pessoas, a percepção que a gente tem do mundo, né? Então, quando a gente começa a ter o desenvolvimento, né, quando o nosso desenvolvimento vai evoluindo, e eu acredito num desenvolvimento permanente, né, num desenvolvimento constante, o que acaba acontecendo é que a gente começa aí, né, a desenvolver algumas crenças sobre quem nós somos, sobre o mundo, sobre as pessoas, né, sobre tudo. E a síndrome do impostor, ela está relacionada com as crenças que envolvem um desvalor, né? Então, um desvalor da gente, né, daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, daquilo que vai acontecer, o que está acontecendo na nossa vida, e a grande questão, né, o impacto que isso tem na nossa vida é justamente a intensidade. Então, se essa crença de desvalor, se essa crença disfuncional, ela está acontecendo de uma forma que está atrapalhando a sua vida, atrapalhando a sua rotina, você deixando de fazer coisas que você gosta, deixando de fazer aquilo que você precisa fazer, por conta desses pensamentos, por conta dessas sensações, né? Porque isso tem a ver com a crença, então naquilo que eu acredito, com os sentimentos que isso me causa, os pensamentos que invadem, né, a minha cabeça, e automaticamente como é que eu me comporto diante disso, tá? Então, se isso tá atrapalhando a sua vida, a gente precisa de ajuda. Se é uma coisa que você identifica, né, pontualmente, numa situação ou outra, mas que você já consegue identificar isso, que você levanta a cabeça e vai lá e faz, né? O que a gente pode perceber? Que você tem um funcionamento disfuncional em determinadas situações, porque às vezes a gente está mais fragilizado, mais cansado, mais sobrecarregado, então esses pensamentozinhos vão acontecendo. Ontem eu fiz um Reels, né? Brincando um pouquinho aí com essa história, e postei lá uma foto lá da época que eu ainda era aluna, né? Então faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu. Acho que tem gente aqui que não tinha nem nascido ainda, olha que horror. E aí, nessa foto eu falava, a legenda da foto foi, né, da época que eu achava que o psicólogo tem que saber todas as respostas, né? Porque eu acredito que esse seja um dos motes principais aí da gente ter essa síndrome do impostor acontecendo no dia a dia, né? Então a gente tá ali o tempo todo achando que se a gente não for melhor em tudo, se a gente não fizer tudo de uma maneira perfeita, se a gente não se dedicar, né, naquela crença de que tem que ser o melhor, o máximo, o mais importante, tudo isso são sinais de que essa crença disfuncional, que essa síndrome do impostor tá acontecendo, né, e tá aí. Paola fofoqueira. E aí, né, o que acontece? Isso pode estar atrapalhando o nosso trabalho, as nossas relações, o nosso dia a dia, né? Então tudo isso é importante da gente identificar. E quando a gente vai percebendo, né, que as coisas não são tão pragmáticas, né, não são tão 8 ou 80, tão veio uma demanda, eu tenho que responder num padrão muito alto, né? Então, pessoas perfeccionistas, né? Que durante um tempo a gente fica achando que ser perfeccionista é algo que beira a um elogio, uma qualidade. Na verdade, ela acaba demandando muita energia, ela acaba gastando muito tempo para fazer algumas coisas, e que depois, né, assim, olhando mesmo por esse prisma, você vê que você entregaria uma coisa também de qualidade, também bem feita, mas você ficou lá presa aí nesse perfeccionismo, nessa autocobrança, né, de o tempo todo achar que você tem que ficar, que só vão te reconhecer, só vão dar valor, só vão acreditar que você é bom o suficiente se você fizer dessa forma. E aí uma coisa que é muito interessante que acontece na síndrome do impostor é que às vezes mesmo você entregando algo bom, algo de qualidade, né, mesmo você
tendo feito aquilo de uma maneira impecável, você ainda fica com aquele pensamento de que eu sou uma farsa, né? Qualquer hora minha máscara cai, as pessoas ainda vão descobrir, né, que eu tô enganando elas. Então esses são tipos de pensamentos que acabam interferindo aí. E aí a historinha, né, que eu falei para vocês, que eu ia falar do que aconteceu hoje, que a gente rapidamente vai tentando aí identificar, né? Então, assim, eu já tô há alguns dias administrando algumas questões mais burocráticas relacionadas ao meu trabalho, né? E aí, quando eu falo meu trabalho, é o consultório, é a parte, né, de bastidor do consultório, a parte mais administrativa, a questão de eu estar aqui, né, alimentando as redes, querendo ter aí um pouco de espaço para divulgar, para contribuir, para trocar, para uma série de coisas. E aí tem um monte de picuinhas acontecendo, e aí todo dia tem uma coisa ou outra que você quer modificar, que você quer fazer diferente, que você gostaria que não acontecesse dessa forma. E aí, desde ontem eu tô sentindo assim aquela... Sabe quando você fica meio... Ai, não tá legal, não tá do jeito que eu quero, eu preciso mudar, isso não tá dando certo, né? Então, aquele incômodo, aquele bichinho que fica incomodando. E aí, agora há pouco, né, aconteceu um fato que nem vem ao caso o que exatamente aconteceu, mas que se juntou a esses pequenos acontecimentos da semana. E aí eu dei uma respirada fundo, olhei e falei, ai meu, não vai dar nada certo isso. Olha, não adianta, é muito difícil, tem que ter muita dedicação, isso vai me dar um trabalho, pra que eu fui inventar isso? E eu tô falando desses projetos que eu tô compartilhando com você, mais a parte do consultório, mais um monte de coisa acontecendo. E aí a minha vontade era, né, assim, deitar em posição fetal e ficar lá tendo dó de mim mesma, né? E sabem qual foi o pensamento automático que apareceu? Vou cancelar a live. Ai, não tô no clima, não vai ser bom, não vai dar certo, as pessoas não vão entrar, as pessoas não vão gostar. Gente, isso né, uma autossabotagem, isso é a síndrome do impostor, né? Então, assim, tá vendo? Eu não tô fazendo direito, então é por isso que as coisas não estão dando certo, né? E aí, de repente, você vem com essa coisa de meio que querer desistir, meio que... E aí, algumas pessoas que têm essa questão mais aflorada, que têm essa questão com a síndrome do impostor mais forte, elas automaticamente vão paralisar, né? Então, automaticamente elas vão se sentir incapazes, automaticamente elas vão achar que a farsa, né, foi desvendada, e é isso mesmo, Grazi, assim, é horrível, porque você fica com uma angústia, né, porque assim, esses fatos e essas situações, elas geram, né, então esse pensamento automático que eu compartilhei com vocês agora, ele não vem sozinho, né, ele vem com um sentimento de raiva, ele vem com um sentimento de mágoa, de tristeza, de vontade de sair correndo, né, de vontade de não querer fazer, de desistir, né? E aí você tem, além dessas emoções, você tem os sentimentos, desculpa, sentimentos não, vem as sensações físicas, né? Então pode dar uma taquicardia, pode dar um peso nas costas, um cansaço excessivo, né? Pode acontecer algumas coisas que confirmam esse pensamento de que tá vendo as coisas não estão dando certo, e aí vira uma bola de neve, e com essa bola de neve a gente acaba, né, procrastinando, não fazendo, desistindo, e não terminando aquilo que a gente se propôs. E ao fazer isso, a gente confirma o pensamento automático do impostor, né? Então, se você não termina, se você não entrega, se você não cumpre prazo, se você não faz uma série de coisas porque você tá dando voz para esse pensamento, né? Você tá dando voz para esse obstáculo que tá aparecendo, né? O nosso cérebro, ele é traiçoeiro, né? Então, ele muitas vezes traz aí esses pensamentos que acabam nos paralisando, e aí ao não fazer isso, você vai se sentir como, né? Qual que é o sentimento? De incapacidade, de incompetência, porque não terminou, porque não entregou, porque não fez como deveria ter feito, porque uma série de coisas, e aí isso confirma lá, então tá vendo? Eu sou realmente uma farsa, eu não sou boa naquilo que eu faço, eu não dou conta, não vai dar certo, não dá mesmo, e aí você alimenta,
né? Então ela fica se retroalimentando dos pensamentos, das emoções, das sensações, né? E ao fazer isso você desiste, você foge, você procrastina, você não entrega, e aí ao não entregar, né? Obviamente você não vai ter um resultado com êxito, você não vai conseguir aquilo que você gostaria de ter feito, e aí confirma o pensamento de que você é uma farsa. Então entendem que isso é um ciclo, né? Que vai sendo alimentado, que vai sendo o tempo todo, como que eu posso dizer? Ele vai o tempo todo acontecendo e você vai o tempo todo dando razão e dando força para isso, tá? E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Bom, e por que eu resolvi falar de tudo isso? Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Para tirar as dúvidas, tá? Não é uma aula, não, é um bate-papo. Então, quem quiser entrar aqui comigo ao vivo, manda um pedidinho aí, a gente entra ao vivo, ou vocês vão me mandando as perguntas para entender. Mas aonde que eu queria chegar, né, explicando aqui rapidamente, dando esses exemplos para vocês, que isso também acontece com os psicólogos, né? Então assim, não é porque a gente é psicólogo que isso não pode estar acontecendo no nosso dia a dia, né? E a semana passada, né, a gente fez uma live meio surpresa aí, falando da questão financeira, né, falando das dificuldades que os psicólogos têm de colocar preço, né, no seu trabalho, da dificuldade que a gente tem de administrar o nosso consultório, de administrar o financeiro do nosso trabalho. Então, principalmente os psicólogos que são autônomos, né, os psicólogos que precisam aí administrar a parte financeira, contábil, da parte administrativa do consultório, começam a ter uma série de dificuldades, porque, conforme a gente discutiu lá semana passada, quem estava semana passada vai lembrar do que eu falei, a gente não aprende isso na faculdade, né? Então a gente aprende teoria, a gente aprende a atender, a gente aprende uma série de coisas, mas a gente não aprende a parte de administração, de financeiro, a gente não aprende marketing, a gente não aprende a divulgar o nosso trabalho, né? A gente aprende uma série de coisas que não pode, mas aquilo que pode a gente não aprende. E aí a gente tem que correr atrás, né? E aí, conforme você vai correndo atrás, sem ter experiência, sem saber como fazer, sem meio que ter referência, o que acontece com a grande maioria? Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria, né, acaba tendo alguns fracassos aí nesse trajeto, e esses fracassos vão alimentando essas questões. E aí, fazendo um gancho com o que a gente falou da semana passada relacionado à precificação, à administração, a marketing, a uma série de coisas, né? Quando você faz uma relação entre saber cobrar o seu trabalho, saber quanto vale o seu trabalho, quanto custa, né, o seu atendimento de maneira comprovada, de colocar no papel, de fazer o cálculo, de saber tudo isso, se você não tem firmeza, se você não tem certeza do que você está fazendo, né? Quando você perde um paciente, quando o paciente vai embora por algum motivo, você acaba se remetendo a esses pensamentos de que tá vendo, ó, por isso que ele foi embora, porque eu não sou boa, né? Então, por isso que esse paciente descobriu que eu sou uma farsa, né? Eu não consegui convencer. Mas vindo aqui, né, para a evidência do negócio, se você não parar, se você não sentar, se você não analisar exatamente, né, quais são os fatores, exatamente quais são as questões que envolvem aí, né, tudo que possa ter sido o real motivo para esse paciente ter ido embora, você vai, realmente você vai conseguir colocar a culpa em você, né? Então, nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, nas questões que envolvem aí, né, todo essa fragilidade pela qual você está aí edificando o seu trabalho, o seu consultório, né? Ou eu acredito que tem outras pessoas aqui que não trabalhem só com consultório, mas que tem a ver também com uma prestação de serviço, né? Faz sentido isso, gente? O que eu tô falando para vocês, assim, vai ao encontro aí de alguns medos, de algumas fragilidades, de algumas expectativas em relação a esse tema? Perguntas que vocês querem fazer sobre isso? Dúvidas? Como é que a gente pode
ampliar um pouco mais aí esse nosso bate-papo. A Daiane falando que faz todo sentido. Daiane tá atuando no consultório, né, Dai? Tenho acompanhado aí os seus posts, né? E aí, às vezes, a gente se pega e a gente se acaba se dando conta de que esses sentimentos aparecem, né? Ó, o Diogo, tudo bem, querido? Que bom você aqui, obrigada, viu? Ele fala, né? Isso tem a ver também com as pressões sociais. E as pressões sociais, gente, elas têm uma influência gigantesca, né? Gente, deixa eu só abrir a janela aqui um minuto, peraí que eu já venho. Pronto, voltei. Tava muito calor e fui ligar aqui. Ó, estou iniciando a minha trajetória como psicólogo agora por conta de muitos medos. E a Jenny tá perguntando, alguma dica de como evitarmos esses pensamentos sabotadores? Tem sim. O que acontece, né? Assim, a gente precisa identificar, porque uma das coisas mais importantes pra gente, além de identificar, combater esses sentimentos, né? Esses pensamentos sabotadores, é justamente a gente buscar evidências concretas que confirmem esse pensamento, que confirmem que isso que te amedronta, que te assusta, que te paralisa, ele seja real, que é uma variável que você realmente tem que combater, né? Por quê? Por que a gente fala tanto que as crenças, né, que são as percepções que nós temos, muitas vezes elas não se sustentam, né? Elas não se sustentam porque elas não têm evidências concretas de que elas são reais, tá? Então, muitas vezes a gente paralisa, a gente abandona, a gente não faz, a gente desiste, porque a gente dá voz a esse pensamento, né? Só que esse pensamento é um pensamento que ele não está ancorado em bases concretas, ele não está ancorado em algo verdadeiro, ele está ancorado no monstro que você está construindo na sua cabeça, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa justamente, né, ir identificando. É um exercício que não é fácil. É claro que a teoria cognitiva ela tem essa característica mais pragmática, mais objetiva, né, mais papum, né? Mas é claro que as coisas não acontecem dessa forma tão rápida. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar num exemplo, né? Então, você recebe um caso clínico, né? E o caso é um pouco mais complexo, né? E aí, Jenny, isso eu acho que cabe para você também, né? Então, a Jenny é biomédica, então recebe alguém que tenha uma demanda mais difícil, mas que faz parte do seu escopo de trabalho, tá? Eu não tô falando que é uma pessoa que vai chegar e não faz parte do seu escopo, né? Que ela veio te procurar de uma maneira errada. Não, faz parte do seu escopo, você tem condições de atender. Mas tá muito relacionado com aquela coisa que às vezes a gente fala assim, eu preferia não, né? Ou que a gente dá, desculpa assim, dá muito trabalho, né? Ou, olha, não sei, viu? Põe a culpa no outro. A gente adora fazer isso, né? Porque a gente tem esses pensamentos que influenciam os nossos sentimentos e as nossas emoções, e às vezes é colocar a culpa no outro. Então, o que profissional que presta serviço, né? Então, falando de psicólogo, falando de biomédico, falando de dentista, falando de outros profissionais, né? O que eles fazem, né? Geralmente, eles acabam... a gente acaba colocando a culpa no outro, né? Então, assim, esse caso é super difícil e não evoluiu porque o paciente não se envolveu da maneira que ele precisava no caso, né? O paciente não seguiu exatamente aquilo que eu orientei. Mas você parou para realmente pensar e constatou, né? Você tem essa evidência concreta de que realmente
Foi só o paciente que não fez a parte dele, né? Ou já naquele pensamento de, meu Deus, esse caso é muito difícil, olha, não sei como eu vou conduzir, é uma coisa que tá acontecendo e que não vai dar certo, e que não sei o quê, e aí você já vai com aquele pensamento, né, para atender de que o caso não evolui, que o caso tá enroscado, que o caso não anda, e se você chega, né, carregado de todas essas questões negativas no seu trabalho, no seu atendimento, como é que a sua parte, essa troca, né, de aliança terapêutica, que eu gosto muito de usar essa palavra, né? Então, como é que fica a sua aliança terapêutica com esse paciente se você já chega no atendimento pensando que vai dar errado, né? Que você já chega no atendimento tendo certeza de que ele é um paciente difícil, então que você não tem o que você fazer que vai dar errado, entende? Então, assim, é procurar realmente evidências de que o que eu posso... Você sempre tem a alternativa de não atender, né? Porque não é um caso que tá dentro daquilo que você trabalha, tá? Sempre tem. Mas, por outro lado, você vai ter pessoas que também são difíceis, também são complicadas, que são casos complexos, que são situações mais densas, né? Relacionados com aquilo que você atende, com que você trabalha. Então não adianta a gente ficar achando que assim, se é muito difícil eu passo para outra pessoa. Não. O que você precisa fazer, né, para oferecer um trabalho de qualidade, para fazer um trabalho bem feito, né, para olhar para aquilo como um desafio que vai te ajudar a evoluir, que vai te trazer bagagem, que vai te dar experiência, né? E aí, sabe o que a gente costuma fazer que, é o pulo do gato, né? Pra gente cair nessa armadilha, a gente não pede ajuda, né? A gente tá sempre achando que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que dar o melhor e não pede ajuda. Monta um grupo de estudos para falar sobre esse caso, né? Faça uma listagem daquilo que você precisa ler, daquilo que você precisa entender, daquilo que você precisa se dedicar, né? Porque não adianta a gente achar que o nosso trabalho é um trabalho que exige intuição, percepção e... como fala? Alinhamento dos planetas do universo para dar certo. Isso é balela, né? A gente precisa de conhecimento, bagagem, troca. Então a gente não pode trabalhar sozinho, né? A gente tem que ir discutir o caso com a outra pessoa para a gente poder falar sobre aquele caso, né? Para a gente poder se ouvir sobre aquele caso, para a gente ouvir o outro. Será que a percepção do outro é igual à minha? Né? Então isso é extremamente importante, isso vai ser eficaz para combater esse monstro imaginário que a gente muitas vezes cria e que ele nem é tão grande assim, mas que a gente acaba alimentando e deixando ele crescer, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. A Grazi tá falando assim, relacionado à pandemia, aos atendimentos que os psicólogos estão fazendo online, qual seria o maior desafio? O maior desafio, né, do atendimento online é você procurar estabelecer um ambiente e um preparo para o atendimento que faça com que a pessoa se sinta segura, né? Então, se ela vai no seu consultório e você vai fechar a porta e ela percebe que é um ambiente seguro, no sentido de que ninguém vai ouvir o que ela tá falando, no sentido de que ninguém vai interromper o atendimento, a fala dela, no sentido dela sentir que ela tá, né, pagando um serviço de qualidade para um profissional que sabe o que tá fazendo. Então, no online é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente entrou num caminho sem volta. Não existe mais essa coisa de não atender online, né? Até porque isso amplia a nossa possibilidade de trabalho. Então, ampliando a nossa possibilidade de trabalho é realmente uma obrigação nossa usufruir disso para conseguir, né,
oferecer o nosso trabalho para mais pessoas, né? Então isso é bom para nós e é bom para todo mundo. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa tagarela, comunicativa, dou aula, né? Então, assim, pra mim, essa coisa de aparecer no vídeo, venho aqui fazer live com vocês. Então, essa coisa de aparecer no vídeo, essa coisa do online, me deixa muito confortável. Então, eu entendo que ao me sentir confortável, eu tenho aqui um ponto a meu favor, né? Então, isso vai me deixar realmente mais tranquila, porque eu realmente eu não me sinto desconfortável. Mas cada profissional precisa avaliar, tá? Então vocês viram que agora eu tô na minha casa, né? E agora há pouco teve uma conversa mais alta aqui, mesmo eu estando com a porta fechada e tal. Quando você tá fazendo um atendimento online, e eu aprendi isso durante a pandemia, né? A gente precisa encontrar um lugar que seja mais confortável, que seja mais isolado, que você não vai ter interrupções, né? Não que elas não aconteçam, a gente está se adaptando a tudo isso ainda. Mas são fatores que você vai identificando, né? E às vezes você vai ter pessoas que você atende que isso vai fluir de uma maneira melhor, que isso vai caminhar de uma maneira mais tranquila, e alguns outros pacientes que também estão passando, né, por ultrapassando barreiras, né, ultrapassando dificuldades, ultrapassando limitações que precisam ser olhadas por nós. E aí a gente vai, né, tentando equilibrar aí. Deixa eu ver aqui uma pergunta. O Diogo fala, é importante buscar instrumentos para se fortalecer e se atualizar. No nosso trabalho, né, é cada vez mais importante a gente ter aí um acervo de instrumentos e de ferramentas que possam fortalecer, que possam embasar, que possam dar sustentação ao nosso trabalho de uma maneira bastante consistente, eficaz, né? Então, leitura, roda de conversa, troca com os amigos, supervisão, né? Então, algumas pessoas que têm ainda um pouco mais de dificuldade, né? Quem que foi que falou agora há pouco que tinha voltado lá? Bora bater um papo, não sei seu nome, mas assim, ele falou, olha, eu tenho, né, eu tô iniciando agora a minha trajetória, é que as fotos ficam muito pequenininhas. Ah, é você, como é seu nome mesmo? Agora eu vi a foto, olha a pessoa, tira o óculos, vai bem assim pra ver a foto, né? Ai, gente, eu não lembro o nome de todo mundo, me desculpa, vocês põem esses nomes difíceis aqui, mas é isso, ó, né, iniciando a minha trajetória e, né, como psicólogo agora por conta dos medos. Então, esses medos, né, que você cita, são justamente os medos que nos paralisam, né, os medos que fazem parte aí dessas crenças do impostor, né, então talvez achando que o seu conhecimento não seja o suficiente para dar conta do tamanho do problema da pessoa ou das demandas que você vai receber, né? Então são coisas que a gente precisa ir, né, superando, que a gente precisa ir mesmo dando conta e sempre ser muito cuidadoso, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão aqui e que vieram interessadas, né, nesse tema que eu já tô aí há alguns dias falando dele, né, dos medos que a gente sente, das fragilidades que a gente tem, das paralisias, daquilo que nos faz desistir, e que são psicólogos e que querem, né, transpor essa barreira, ao participar desse bate-papo aqui, dessa conversa, dessas reflexões, já está tomando uma atitude para minimizar isso, né? Então, quem está aqui com essa intenção, né, de entender melhor do que se trata, de entender quais são os possíveis sintomas, comportamentos, pensamentos, emoções que podem estar relacionados com isso, e aí já vai fazendo essa relação, já vai relacionando isso com o que você tá fazendo no seu dia a dia, né? Isso já é um passo que você tá dando. Aí a gente precisa saber se ele é o suficiente ou não. Então a gente vai indo buscar outras coisas, né? Então, ao terminar um atendimento, por exemplo, né? O que ficou ali daquele atendimento, né? O que é importante, o que você precisa entender melhor, porque às vezes não é entender melhor
o discurso do paciente, a demanda que ele trouxe. É entender melhor como é que você vai conduzir esse processo para que esse caso caminhe, para que esse caso ande, né? Então, por isso que eu falo dessa importância das identificações, né? O que te causou desconforto, o que te deixou preocupado, né? O que tá rondando aí, né? E assim, gente, isso sempre vai acontecer, né? A gente sempre vai se sentir desafiado, a gente sempre vai se sentir cobrado, né? Às vezes por nós mesmos, às vezes pela sociedade. Aqui, ó, sou estudante de psicologia e tenho muito medo de ser uma profissional ruim. A Daniela tá falando isso, né? Tudo bem, Dani? Obrigada pelo seu comentário, viu? Então, e aí é super legal a gente pensar nisso que a Daniela tá falando, porque assim, já é uma percepção, né, de que de alguma forma tem alguma coisa aí sendo alimentada relacionado a um mau desempenho, ao ser uma profissional ruim, né? Então vale aí esse exercício de quais são os pensamentos que aparecem quando você tem, né, a presença desse medo aí, né? Então assim, esse medo de ser uma profissional ruim está relacionado ao quê? Né? Então, a autopercepção, a autoobservação, né? O olhar para o que está acontecendo no seu contexto que está alimentando isso é super importante para você conseguir identificar aí, né, quais são os gaps que existem na sua formação e que você precisa correr atrás para que você consiga trabalhar com segurança. As redes sociais nos colocam numa posição de comparação com outros profissionais que mostram mais o trabalho, mas há casos de muita mídia e pouca qualidade. Pois é, Jenny, essa sua fala, amada, é realmente assim uma coisa super importante, né? Porque assim, realmente as redes sociais, ela tem, né, o lado bom e o lado ruim, né? E aí, assim, eu tenho aprendido cada vez mais, e não vou falar que é fácil não, gente, porque é difícil, né? Mas a gente tem aprendido cada vez mais, né, o cuidado que a gente precisa ter com essa dependência que a gente vai criando das redes, né? Então, às vezes, a gente opta por ter as redes sociais como aliada do nosso trabalho, né? Então, a Jenny, eu sei que faz isso, eu faço, conheço outras pessoas que estão aqui, que também estão começando a fazer, ou que já fazem há algum tempo, né? E a grande questão é a gente identificar primeiro, né? O quanto que ela está sendo benéfica, né? O quanto ela está nos ajudando, o quanto que ela está trazendo isso de lado bom, o quanto que a gente está ficando dependente. Então, assim, você posta um negócio e fica ali toda hora indo olhar se alguém curtiu, toda hora indo olhar quantos views, quantas curtidas, tem tanta coisa que acontece nessas redes, e aí, assim, isso vai te gerando angústia e ansiedade, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente posta uma coisa que tem a nossa imagem relacionada, que conta um pouquinho do bastidor da nossa vida, isso tem, né, tende a ter um engajamento muito maior do que, às vezes, um texto, um vídeo, né, uma psicoeducação ali, falando na nossa área da psicologia, né, mas uma informação importante. E aí a gente só precisa tomar cuidado para ver o quanto que isso está interferindo na nossa vida, né? Então tá te causando ansiedade, tá te causando temores, tá te fazendo achar que você é melhor ou pior profissional por conta disso. Então ele também pode alimentar aí a síndrome do impostor, né? E a comparação, essa realmente é a tragédia anunciada, né? A comparação, ela vai ser uma sabotadora master aí na nossa vida, né? Porque, obviamente, que tem pessoas que estariam fazendo uma live como essa com uma outra qualidade, de uma outra forma, de uma maneira mais interativa, ou que estaria usando recursos mais avançados, aí tem uma série de coisas, né? E aí o que a gente precisa realmente fazer é não comparar. Então,
me usando como exemplo, né? Às vezes eu escuto amigos que vêm falar e falam assim, eu queria falar como você fala nas lives, você não tem vergonha. Outro dia, o que foi que eu ouvi de uma colega, ela falou assim, mas é que, assim, pra você é mais fácil, porque você não tem medo de se atirar nas redes sociais, você não tem medo de se expor, né? E aí eu pensei comigo, mal sabe ela, né? Que eu vou vir aqui, vou falar e não tô preocupada com o que os colegas estão pensando, nos julgamentos, a gente fica, né? A diferença é eu dar ou não força para isso. A diferença é eu deixar de fazer alguma coisa por conta disso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pergunta que fica em relação à comparação, mas dá para fazer em relação a uma série de coisas, né? Quais são os ganhos, o que eu ganho quando eu me comparo, né, com uma outra profissional que também está nas redes sociais, né? Eu estou sendo justa nessa comparação, né? Eu estou avaliando os mesmos elementos, as mesmas ferramentas, o mesmo suporte, né? A mesma qualidade de entrega. Então, às vezes você vai lá e pega uma pessoa que tem 100 mil seguidores e que já está fazendo isso há mais de 5 anos, porque assim, o número de seguidores é relativo, a gente sabe disso, né? A pessoa pode ter automatizado, pode ter feito uma série de coisas. Mas, por exemplo, se ela trabalha já há muito tempo com rede social, se ela domina as ferramentas, se ela adora esse universo, né, de exposição, de troca, de social mesmo, e ela tá há mais tempo que você, já é uma puta sacanagem você se comparar com ela, né? Não dá pra gente comparar uma pessoa que tá aqui há 2, 3 anos já sabendo usar isso aqui à torta e à direita, e você começou agora, tá gatinhando no processo e vai se comparar com ela. Meu, a sua autoestima vai parar, vai pelo ralo, ela vai embora, né? Ou, por exemplo, colegas que eu tenho aqui que são mais novos de formação que eu, vim comparar, às vezes, a facilidade que eu tenho de estruturar um caso, de identificar uma crença, de propor uma estratégia, sendo que ele não tem essa bagagem que eu tenho, né? Então, assim, ele não é como eu, não trabalha como eu, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a comparação, ela realmente é algo que vai minar, né, uma série de coisas boas que a gente poderia produzir, né? E aí o Diogo tá falando, é verdade, porque o marketing conta muito. E assim, gente, olha, lembra que eu falei agora há pouco do caminho sem volta de atender online? O marketing também é um caminho sem volta, né? A gente não pode olhar para o marketing como sendo algo ruim ou como sendo sinônimo de enganação, né? Ele não é. A diferença é como é que você vai usar o marketing em prol, né, do seu trabalho, em prol de oferecer alguma coisa para as pessoas, né, em prol de coisas legais, tá? Então, assim, a gente tem casos e casos no marketing, existem 1 milhão de estratégias, né? Então, assim, quando a gente despretensiosamente gosta de alguma coisa, a gente não sabe a quantidade de estratégia que tem por trás daquilo, né? E muitas dessas estratégias são estratégias que foram adotadas do quê? Né? Da psicologia, porque a gente analisa o comportamento humano, a gente analisa as emoções humanas, a gente analisa as sensações humanas, né? Esse é o nosso trabalho. Então, tem muita coisa acontecendo no marketing que, se você for estudar, né, esses princípios, esses métodos, essas ferramentas, a gente vai identificar ali uma série de coisas da psicologia, né? O que não dá é pra gente usar isso de maneira desonesta, né? Então, assim, o marketing faz parte do trabalho do psicólogo, né? O que eu tô fazendo aqui com vocês agora é marketing, né? Eu tô fazendo o marketing da minha imagem, eu tô fazendo o marketing do meu conhecimento, eu tô trocando com vocês, é marketing. Mas é um marketing do bem ou é um marketing do mal, né? É um marketing do bem. Então eu venho aqui dividir com vocês a minha experiência, eu venho aqui propor uma reflexão, eu venho aqui contar um pouquinho do que eu sei, né? Então é uma coisa
que vem para muitos fins, mas que também tem, né, uma conotação positiva, uma conotação legal, tá? Então, assim, para quem tá começando, para quem tá iniciando, para quem já tá um pouquinho na estrada e que se sente ainda, né, bastante incomodado e intimidado com essas coisas, em relação a marketing, administração, dinheiro, todas essas coisas que envolvem o nosso trabalho, né, vamos começar a pensar que a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa dessas informações, né? E a gente precisa saber usar isso com ética, com competência e com envolvimento, tá? Então, assim, não é, ai, não, marketing não, porque psicólogo não faz marketing. Isso é balela, gente. Tá? A gente precisa divulgar o nosso trabalho, a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa fazer uma série de coisas. O que não dá é para você divulgar lá, compre 3 sessões e leve 4, tá? Isso a gente não faz. Esse marketing a gente não faz. Esse a gente não faz, né? E não é que ele tá errado, porque para outras coisas ele serve. Para nós ele não serve, tá? Tem um monte de coisa que não serve pra gente, não é só esse, tá? Então tem que tomar cuidado. A Daiane, faça supervisão com a gente, isso salva. Dai, ó, vocês sabem, né? A Dai me conhece já há bastante tempo, a gente teve aí um período de convivência lá na faculdade muito bom. E assim, eu tô realmente preparando algo que possa fazer com que a gente tenha aí um grupo, uma rede de apoio. Então, é óbvio que é um curso, mas também voltado para essa parte de discussão de caso, de planejamento de sessão, né? Então, na minha cabeça que eu tô construindo aí todas essas caixinhas para que a gente tenha sempre uma rede que seja acessível para todo mundo, né? E que as pessoas consigam participar disso e que a gente possa também contribuir aí com a formação de vocês, tá? O que a gente pode fazer é de vez em quando marcar umas lives para bater um papo sobre casos, né? Sobre condutas, de uma maneira. A gente pode pegar casos de livros, né? Que já são coisas que foram divulgadas, que já tem ali todo um cuidado e um respeito com a divulgação da situação. E aí a gente pode discutir isso e pensar nas estratégias. Dá para ser uma live a semana que vem. O que vocês acham? Vocês falarem que vem, eu venho. Arthur Santos, marketing é o psicólogo do mal. Então, não é, Arthur, né? Não é. A grande diferença é que não dá pra gente pegar o pior que existe, né? E fazer de qualquer jeito. Então, a gente precisa entender, a gente precisa separar aquilo que cabe na nossa atuação, aquilo que vai ao encontro do código de ética, daquilo que a gente pode fazer, e fazer com responsabilidade, e fazer com ética, e fazer bem feito, né? Então, não é do mal, ele é mal feito, ou feito errado, aí sim é uma coisa ruim, né? Adri, querida, Cláudia, Luciana, Lu, querida, olha quanta gente maravilhosa aqui, gente, obrigada! Diogo, não ganha porque na prática os profissionais não competem entre si. Cada público vai buscar o profissional que se sente mais confortável. Exatamente, a gente tem que ter, né, essa identificação, eu sempre falo isso, né? Então, pegando um gancho aí do paciente ir embora, né? Pode ser que ele simplesmente não teve uma empatia, né? Não deu match aí nessa relação. E isso acontece de uma maneira muito mais rápida e fácil do que a gente imagina, né? E então pode acontecer do paciente ir embora simplesmente pelo fato de que a maneira que você trabalha não é uma maneira que ele se identifica, né? Não é uma maneira que tá de acordo com as expectativas dele. Tá? Então, existem alguns cuidados e alguns critérios que a gente precisa adotar no nosso trabalho, né, relacionadas ao contrato, relacionadas ao método do trabalho, relacionadas a toda a estrutura e a estratégia que a gente vai adotar, que tem muito a ver com isso, né? Então, assim,
paciente, lembra a história que eu falei do paciente difícil, que aí a gente, né, já entra com essa coisa, com esse clima, com essa situação de que não vai funcionar, não vai andar e a gente precisa tomar cuidado para não cair na armadilha de achar que a culpa é dele, porque ele não fez o que a gente pediu, né? Mas isso muitas vezes tem a ver com o início do seu trabalho, né? Então, o grande cuidado que a gente tem que ter lá no começo, quando a pessoa te procura, quando ela vem na primeira sessão, e como é que foi que você fez esse contrato, como é que você fez esse enquadre, né? Lembra o que é enquadre, gente? Né? Da gente entender exatamente por que a pessoa tá te procurando e contar para ela o que vai acontecer, né? Então, assim, olha, você tá me procurando por esse motivo, eu trabalho assim, assim, assado, né? Quais são as dúvidas que você tem em relação ao meu trabalho? Uma pergunta que faz muito sentido quando a gente começa a atender e o paciente chega pela primeira vez você já fez terapia antes? Como foi sua experiência, né? Se a pessoa não fez, você já fez terapia antes? Ah, nunca fiz. Então, acredito que você tem algumas dúvidas, né? Vamos tentar saná-las, vamos tentar... Então, eu sempre faço essa contextualização, que ela é muito importante para que a gente consiga alinhar os pontos, né? Porque tem pessoas que vão chegar achando que você vai passar uma medicação, um pozinho, alguma coisa nesse sentido, e que o problema dela vai se resolver da noite para o dia. Então, se a gente não faz esse contrato, se a gente não alinha as expectativas, né? Se a gente não combina com ele o que vai acontecer, se a gente não faz esse enquadre, né? A chance vai diminuindo disso dar certo, né? Ou então, aquela pessoa que você cobra um preço X, e mesmo assim ela vem sabendo que aquele valor é acima do orçamento dela, né? Então, algumas vezes eu até falo para a pessoa, assim, quando eu percebo que tem essa fragilidade financeira, eu até falo, olha, você fez a conta, né? Esse valor que você vai pagar por mês tá dentro do seu orçamento, né? Porque senão fica assim inviável, a pessoa vem, né? E ela não fez a conta, você não conhece ela ainda, você não sabe como que ela administra financeiramente a vida dela, né? Então ela não fez a conta e aí de repente ela percebe que aquele valor não encaixa no orçamento dela. E eu não tô falando de valores exorbitantes, eu tô falando de qualquer valor e isso se relaciona com todas as pessoas, né? Renan, querido, Gabriela, Janaína, Aline, meu bem, Nice, Everton, tudo bom? Olha quanta gente aqui, Regina, Arthur, Diego, a gente já estava conversando. Pois é, Aline, tem bastante gente da São Judas aqui, né? Olha aqui, é Bruno. Ai, não lembro se é Bruno. Mas é o Bora Bater um Papo, né? O nome dele já diz tudo que ele vai estar aqui. Então, a gente pode combinar que, por exemplo, o nosso happy hour de sexta-feira. Happy hour, às 19 horas, a gente vem aqui conversar, bater um papo aí sobre essas questões. O que vocês acham? Ai, parou aqui. Ah, não, pera aqui. Ah, o Arthur tá falando aqui o marketing é o psicólogo do mal porque ele é publicitário. Ah, então eu vou te dar um desconto. Não vou nem discutir com você porque eu não tenho bagagem pra isso. Fala! Quanto tempo! O Marcos está falando uma coisa super legal e o Marcos entende bastante de marketing, né? Também tem publicitária, né? Entende essa área publicitária, dizendo a comparação é uma tragédia anunciada, com certeza, né? Principalmente se a gente vai... Ah, é Felipe! Obrigada, Felipe! Principalmente se a gente vai fazer uma comparação que não seja uma coisa honesta, né? Que seja comparar uma pessoa extremamente... em outro patamar, né, que já está há muito tempo fazendo alguma coisa que você também faz, e aí você fica se comparando com ela, né. Gente, ó, a gente tem mais 5 minutinhos, né, porque o Insta derruba o nosso tempo aqui, e aí eu vou deixar esses 5 minutinhos para saber se tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, ou que tinha uma... Olha aí, vamos alinhar as expectativas. Alguma coisa relacionada com o que vocês gostariam de saber, que eu não falei, quer perguntar, né? Quer aproveitar
pra gente tirar aí essa dúvida, ou já vamos finalizando? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos aproveitar que a gente tem ainda aí uns minutinhos. E enquanto vocês vão postando aqui as coisas, eu quero já ir agradecendo, né? Imensamente, eu estou, assim, extremamente feliz de saber que numa sexta-feira, né, às 5 para as 8 da noite tem tanto psicólogo, tanta psicóloga aqui interessado em bater papo, em trocar, né, as figurinhas, em a gente poder ter esse momento de reflexão. Eu sei que a live é rápida, mas eu acredito que a gente possa começar esse esquenta por aqui, né? E Arthur! Ai, Arthur, você é ótimo. Eu lembro muito de você com essas perguntas maravilhosas no final da aula, né, Arthur? Então, eu não sei não, viu? Eu preciso analisar isso. Posso te responder semana que vem? Ó, Aline perguntando, você acha que agora no período da pandemia, né, o marketing para psicólogo mudou? Eu acredito, Aline, que ele tá mais intenso, né? Eu acho que a gente tem tido mais dedicação, né? Mais tempo para fazer isso. Eu posso responder por mim, né? Então, assim, uma das coisas que me fez vir para o mundo digital, vir, né, fazer essas publicações, fazer live, participar dessas coisas, justamente eu acredito que a pandemia foi um dos fatores, porque eu resolvi me dedicar mais intensamente ao consultório na pandemia, né? E aí eu entendi que para eu fazer isso eu precisava divulgar o meu trabalho, eu precisava falar para as pessoas que me conhecem que eu estava voltando de uma maneira mais intensa para o consultório, com agenda aberta, né? Porque antes eu tinha uma coisa mais restrita. Então eu acredito que sim, falando por mim, mudou, né? Mas ainda vejo muita coisa bem bizarra, tá? Bem bizarra. Não que às vezes a gente não faz, né? Porque, bom, o Arthur e a Grazi, turma do fundão, né, do computador, já estão aqui falando de Big Brother na live, né? Obrigada pela saudade, eu também tô com saudade de vocês, Paola. Mas estou no caminho, agradeço porque eu tava com saudade, eu também. Então, gente, vamos deixar combinado que a semana que vem, às 19 horas, e aí eu vou, durante essa semana, postando algumas ideias aí, e aí vocês vão me ajudando a decidir, conto com vocês aqui de novo. Agradeço imensamente a presença de vocês, né? Muito obrigada por esse tempo. O tempo tem sido tão precioso para nós, e vocês estão aqui comigo, não me deixaram sozinha. Então eu só tenho muita admiração, muita gratidão, muito amor, né? Por vocês estarem aqui. Tá bom? Super obrigada, um grande beijo, bom final de semana e sexta-feira que vem a gente se encontra, tá bom? Beijinho, ó, no coração. Tchau. Agora eu preciso... Obrigada, Bruno. Super obrigada. Eu preciso ver de novo. Tô eu aqui, né? Querendo saber como é que encerra a live. Eu ainda vou ter... Eu vou aprender a finalizar a live, né, gente? É no X? Povo que sabe tudo. Cadê o Arthur publicitário? Onde eu encerro a minha live, Arthur? Olha o Bruno e o Arthur. É no X, né, gente? Gente, vocês nem estão falando mais comigo? Acho que é.